Bom dia, alegrias! Eu tô com muita saudade de vocês. Muita, muita. De zoar, de dar aula de óculos, de dizer que vou passar a lição até cair a mão. Enfim, saudade da escola, né? Eu espero que vocês estejam bem aí, se cuidando, certo? Enquanto esse período de pandemia não passa, a gente vai ter que fazer algumas atividades à distância. Hoje a gente vai fazer a nossa primeira atividade. Normalmente, nossas atividades elas estarão relacionadas à trilha de aprendizagem que vocês receberam, ou se ainda não receberam, não tem problema. Eu vou colocar o textinho aqui, vou colocar o exercício aqui, tá bom? Então, toda semana eu vou enviar para vocês uma atividade para vocês fazerem, beleza? Então, vocês têm que me entregar e eu vou indicar qual é a melhor forma. Se vai ser por fotografia, fazer no caderno, tira uma foto e me manda, ou responde aqui no sistema, tá bom? Então não se preocupem. Eu também vou dar um prazo para vocês fazerem. A nossa atividade de hoje, ela tem parceria com a professora de artes, a professora Natália. Então, depois que vocês fizerem a minha atividade, vocês podem ir lá fazer a dela, ou se vocês já fizeram a dela, vocês estão fazendo a minha agora. É bem legal. A gente vai tentar sempre fazer coisas juntas ou eu com outros professores. Vocês vão ver que vai ser massa. Então, se você tá com um caderno aí, o Trilha de Aprendizagem, abre lá na página 108. Se você não tá, não tem problema, eu vou colocar aqui o texto para você. Beleza? Essa é a atividade 3. A resistência negra, o quilombo de Palmares. Então, vamos lá, vou ler com vocês aqui. Trilha de conhecimentos. No início, eram poucas pessoas, mas o número foi crescendo até se tornar uma comunidade de 30 mil aquilombados, entre homens, mulheres e crianças. Os negros de Palmares estabeleceram o primeiro estado livre da América. Munanga, 2004. Aí depois vem a parte chamada Vamos Praticar. Leia o texto e responda as perguntas. O Quilombo de Palmares. O começo. No ano de 1595, 40 escravos fugiram à noite de um engenho no sul de Pernambuco. Estavam armados de foice e caminharam vários dias, contornando lugares de difícil acesso até um lugar em que se sentiram seguros. Funcionamento. Na realidade, Palmares não era um único quilombo. Ele era constituído de vários quilombos, formando uma verdadeira fortaleza. O número de casas e ruas podia variar de um quilombo para outro, mas todos possuíam uma casa de conselho, um templo, cisternas, oficinas. As ruas eram largas, longas e retas, à maneira africana. Palmares também possuía oficinas, forjas e olarias que produziam utensílios de metal, cerâmica e madeira. A sociedade se dividia de acordo com o trabalho. Existiam 4 classes: agricultores, artesãos, guerreiros e funcionários. O português era o idioma mais comum em Palmares, talvez pela necessidade de agregar negros de várias culturas. A sociedade e a economia do Quilombo de Palmares representavam uma ameaça ao governo colonial. Afinal, nesse local, a terra e o resultado do trabalho coletivo pertenciam a todos, e não a alguns ricos senhores de engenho. Munanga, Kabengele, Kabengele Munanga, para entender o negro no Brasil hoje, História, Realidades, Problemas e Caminhos, 2004. Bom, e o que esse texto tem a ver com geografia? Tem tudo a ver com geografia, tudo a ver com a nossa matéria. Por quê? Porque os quilombos eram territórios de resistência, eram territórios livres, livres de opressão, livres de racismo, livres inclusive de uma lógica colonizadora, uma lógica que impunha ou que queria que o mundo funcionasse de uma forma. Nos quilombos não, os quilombos eles tinham uma lógica
de organização africana, ou uma outra lógica que visava a liberdade, que visava a solidariedade, que visava cultuar a sua religiosidade de maneira livre, de maneira diversa. Então, no Brasil existiram muitos quilombos, muitos. O mais famoso foi o Quilombo de Palmares, que tem a ver com esse texto que a gente leu, né? Mas vale lembrar que desde o começo do processo de colonização, a população negra sempre resistiu ao processo de escravização. Sempre. E os quilombos são exemplos territoriais desse processo de resistência. Então, agora a gente vai lá para a página 109, para quem tem a trilha de aprendizagem, e para quem não tem, vou repetir, tá aqui no documento para vocês fazerem, tá bom? Vocês podem, inclusive, copiar no caderno as respostas e depois me enviar, tá? Então, a tabela, né, a atividade é assim, ó. A partir da leitura do texto, preencha o quadro descritivo com as características dos quilombos, tá? Basicamente é isso que está sendo pedido no enunciado. Então você tem que escrever como eram as características dos quilombos que foram ditas no texto, né? Então tá lá. Como eram os quilombos? Como era a população que reuniu? Aí você preenche a tabela. Como era organizada? Como era feita a organização social? Aí você preenche aqui também nessa linha. E como era a produção econômica? Tudo isso foi dito no texto que eu li. Você tem que olhar novamente e preencher a tabela, tá bom? E aí você tem que me enviar. Essa é a atividade número 1. A atividade número 2 será responder 2 perguntas a partir da análise de uma música chamada Quilombo. Essa música foi gravada por um grupo chamado Samba de Dandara e foi feito por 2 compositoras. Uma é a Maíra da Rosa e a outra é a Jaque Severina. Sim, a Jaque Severina. Vocês conhecem quem é? Enfim, eu espero que vocês gostem da música, assistam o clipe e respondam as perguntas, tá bom? Depois disso, vocês fotografem as respostas e me mandem aqui pelo sistema, beleza? Então é isso, a gente se vê na semana que vem e espero eu muito em breve na nossa escola.